maiores poetas do Brasil. Gilberto Mendonça Teles já está nos estúdios. Bom dia. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Doracino Naves. Bom dia, Edivaldo Lourenço. Tenho muito prazer de estar no seu programa, que acompanho já, embora de longe, sei dele há muito tempo. A alegria é toda nossa e um prazer a Fonte TV e o programa Raízes Jornalismo Cultural estar recebendo o escritor, o poeta Gilberto Mendonça Teles. Bom dia, Edivaldo Lourenço. Bom dia, Doracino. Bom dia, professor Gilberto. E bom dia para você de casa. De onde veio essa vocação pela literatura, Gilberto? Eu acredito ainda que aquilo que o poeta nasce. Os latinos falavam, né, o poeta nasce, o orador se faz. Eu acredito um pouco nisso, mas porque a partir dos 11 anos, talvez por influência da minha mãe, que lia muito, eu gostava da poesia. Mas eu acho que a escola contribuiu muito para mim. Por exemplo, assim, na cartilha, tinha um poema de Bilac. Aquele poema que fala assim: criança, não verás nenhum país como este, imita na grandeza a terra em que nasceste. Eu senti um orgulho de recitar aqueles poemas. Eu tenho a impressão que esta emoção, este espanto, foi a causa de não morrer em mim esse lado do gosto pela poesia, depois por toda a literatura. Gilberto, você disse que o poeta, seguindo aquela orientação dos latinos, o poeta nasce pronto. Mas o poeta, ele nasce pronto para escrever ou ele nasce pronto para ter as ideias e depois é que ele aprende a escrever? Vamos nos concentrar na palavra pronto. O poeta é um pronto, né? Até no sentido bem popular da palavra. Toca-se num assunto bonito depois, que é o salário da poesia. Eu falo que é um salário indireto. Mas eu não usei a palavra pronto. Eu disse que o poeta nasce. Agora, ele tem que se fazer. Há uma frase que eu cito muito de Baudelaire, que é o seguinte: quando ele falou sobre a música de Wagner, Baudelaire escreveu o seguinte: tenho dó dos poetas que não conhecem a sua arte. Eu os julgo incompleto. Então, o poeta tem que, à medida que ele toma consciência que precisa de estudar, precisa de saber, ele tem que incorporar o saber relativo àquilo. Assim como o engenheiro, assim como o matemático, tem que incorporar cada vez mais uma coisa que fique inesgotável. O conhecimento nessa matéria é inesgotável. Gilberto, em 1955, você publicou Alvorada, o seu livro inaugural. Você hoje ainda gosta daqueles poemas de Alvorada? Como é que ele representa para você? A pergunta é interessante. Primeira vez que alguém faz uma pergunta nesse tipo para mim. Porque realmente eu gosto como filho legítimo. É um filho legítimo, até não digo bem, porque naquela época a minha poesia estava muito na leitura de poetas como Casimiro de Abreu, Álvares de Azevedo, Gonçalves Dias, Castro Alves e, sobretudo, Olavo Bilac. Então tinha pouco de mim, tinha o gosto meu de fazer a coisa, mas hoje, lendo, eu percebo que eu pagava muito a eles. Mas a emoção que eu ainda tenho, por exemplo, agora, quando a Academia Goiana de Letras reeditou, fez uma edição especial da Alvorada, para comemorar os 50 anos do livro, eu, relendo aqueles poemas, descobri erros, só corrigi o que era erro mesmo. Às vezes faltava uma palavra, uma coisa assim. Eu descobri uma emoção, porque eu aprendi a essa altura, Edivaldo, que o crítico tem que saber jogar o visor dele para o passado e para o futuro. Até aquilo que não existe, ele tem que ficar sabendo. Então, quando vi esses poemas, eu me joguei, o meu visor foi lá para 54, 55, eu em Goiânia, crescendo, procurando coisas, tendo que trabalhar no IBGE, fazendo meus poemas. Eu me emocionei com alguns poemas daquela época. É claro que hoje eu já não faço mais, porque eu descobri outros caminhos para a poesia. Pois é, mas não renego aqueles. Você falando de passado e falando em caminhos, você percorreu aí na literatura brasileira um caminho que talvez nenhum escritor goiano tenha percorrido. Bem,
Mas a sua ligação, que é bonito na sua personalidade de escritor, de poeta, de pessoa, é a sua ligação estreita com Goiás. E eu me lembro aqui de um poema, a primeira estrofe de um poema que o maestro Zé Eduardo musicou, né? E que diz assim: num cantinho de Goiás, quem achar um verso é meu. Tirei da pena de uma ave que cantou e se perdeu. Saiu voando, voando, nunca mais apareceu. Então, esse poema foi escrito a pedido de José Eduardo de Moraes, uma das pessoas daqui de Goiás que musicaram. Falaram, foi o primeiro a musicar 3 poemas meus. E esse poema começa com uma cantiga folclórica que eu não sei bem se é de Goiás, mas foi gravado aqui, que é muito bonito. No caminho de Goiás, quem achar um lenço é meu. Aí eu troquei lenço por verso e fiz o poema. Fiz o que se chama hoje intertextualidade, mas que em toda a poesia se usou isso. Então eu sou uma pessoa muito ligada a Goiás. Eu disse para você no caminho, quando você foi me buscar no hotel, que eu conheço, ainda hoje, eu conheço o nome de todas as árvores de Goiás, todos os capins, todos os bichos. Eu vou pescar, passa um passarinho, eu sei o nome do passarinho. Eu olho para o lado e o camarada diz, é isso, fala, não, é Embaúba. Então eu tenho esse gosto por Goiás. E isso se reflete na sociologia goiana, que há poemas onde eu mostro isso. Então, apesar de ter vivido fora do Brasil muito tempo, eu saí daqui para Portugal, depois fui para o Uruguai, depois voltei como professor para Portugal, voltei como professor para Espanha, França, em 2 universidades, Estados Unidos. Eu estou sempre voltando para o Rio de Janeiro e sempre voltando para Goiás. Há um poema que eu escrevi em Portugal, eu estava com muita saudade de Goiás não, do Brasil, né? A comida, uma série de coisas. Eu já estava cansado de Portugal naquela época, foi em 86. Aí eu fui fazer uma conferência em Santiago de Compostela, a convite da universidade, fui e falei. E lá no Santiago de Compostela, eu fui com a Maria, e a gente estava, o sol se pondo, era muito parecido com o sol se pondo em Goiás. Eu cheguei na janela do hotel, olhei e falei, puxa, daqui eu estou vendo Goiás, o sol está caindo. E aí nasceu um poema, que eu não lembro o título agora, o nome agora, mas que termina assim, que eu estava, o poema diz, quando estou em Santiago de Compostela, eu penso estar no meu apartamento de Lisboa. Quando eu estou no apartamento de Lisboa, eu penso no apartamento do Rio. Quando eu estou no Rio, eu penso na casinha de Goiás. E diz, estou vendo terra de Espanha, areia de Portugal. É um poema que os portugueses gostam muito, eu cito Portugal, né? Já saiu em 2 ou 3 antologias por lá. Mas é isso. Acho que eu falei com o Edivaldo agora, rapidamente, foi do regresso à origem. Eu li não sei quem, um filósofo, dizendo que todo poeta é uma pessoa que está sempre voltando às origens, ou psicanalítica, ao útero, digamos assim, mas ele está sempre buscando aquilo que foi a lembrança da primeira alegria que ele teve na vida, ou dos primeiros desejos de fazer alguma coisa, a luta com o poema. Eu vendo agora os poemas antigos, eu estou vendo o seguinte, como às vezes eu passava 4 ou 5 dias para poder fazer o poema certinho. Hoje eu faço com muita simplicidade, mas naquela época, essa luta, tudo isso criou uma pátina, criou assim uma coisa de saudade dentro de mim, que não me deixa ficar longe. E além disso, eu venho a Goiás todo mês, né? Gosto das coisas de Goiás, frutas, coisas, enfim, sou muito goiano mesmo. E o pessoal do Rio de Janeiro diz, ô goiano, quantas vezes eu... O que nos honra muito. Bem, Gilberto, nós vamos aí para um rápido intervalo, né, Edivaldo? E o programa Raiz e Jornalismo Cultural volta já já. O programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje entrevista o escritor, poeta Gilberto Mendonça Teles. Vale ressaltar, né, Edivaldo, que este é o programa de número 200, ou seja, nós estamos comemorando no mês de abril o
4º aniversário do programa Raízes e Jornalismo Cultural. Edivaldo Lourenço? Pois é, Doracino, no comentário, na resposta passada do Gilberto, ele falava da saudade e do apego que ele tem a Goiás. Eu gostaria de perguntar ao Gilberto o seguinte: quando você vem a Goiás, você sempre está voltando a Goiás. A paisagem nesses longos desses 50 anos tem mudado, Gilberto? Tem mudado para melhor, para pior? Como é que você vê essa questão ambiental de Goiás hoje? Isso me dá uma tristeza muito grande em todos os lugares de Goiás que eu conheço. E eu sou um pescador, eu venho muito para pescar, né? Eu venho aqui nas épocas de pescaria, talvez, e às vezes fora também. Eu vou ao Araguaia, eu vou ao Rio dos Bois, ao Turvo. Então, por exemplo, a última vez que eu estive agora, uns 3 meses atrás, fui pescar no Turvo e vi o Sudoeste. E vi o Sudoeste só de capim, só de soja. E o pior não é isso, há um poema meu chamado Mato Grosso de Goiás, que alguém até já publicou como assim, no sentido de ecologia. Uma antologia lá em São Paulo propõe esse poema. É um poema longo de quatro partes, em que eu começo assim, século XVIII. Aí eu relaciono todas as madeiras de lei que havia, um atrás do outro, uma certa misturada com outra, aquela coisa, você não tem nenhum vazio no texto, só palavras. Século XIX, começa a rarear certas madeiras de lei, e vão surgindo capins, e vão surgindo madeiras não tão boas, né? Século XVIII, século XIX, século XX, e quando chega na atualidade, você já não tem mata nenhuma, você só tem derrubada, que é a época que eu lembro de agosto em Goiás, julho, agosto, né? A camada começa a derrubar, depois vem as coivaras, o poema fala em coivara, depois o azaceiro, a palavra que eu aprendi quando criança, aceiro, eu vou dizendo aceiro, e essa palavra vai se transformando em azero. Aí está uma grande coisa, porque eu vi, meu pai gastava com o Fordinho dele para sair de Brasabrantes, São João, e vir até São Geraldo, Goianira, ele gastava 2 horas passando no meio de uma mata. Hoje você vai, você não vê uma mata por ali. E com relação a outro tipo, é um poema de uma página, mas ele só tem o título de etnologia. Lá embaixo, tudo em branco, lá embaixo tem o seguinte: ainda há índio. Ainda há índio. Esse poema tem sido muito estudado também, porque eu mostro que o desmatamento, esse vazio, vai desmatando, e a consciência que o goiano, que o brasileiro tem que ter, de que ainda há índios. Aí eu estou pensando nas terras, nas coisas que tiram deles, né? Então, com isso, essa matéria toda eu tive a partir da minha vivência de Goiás. Bom, Goiás, Mato Grosso, Rio Araguaia, dividindo os 2 estados. E um dos poemas você fala disso, Goiás, Mato Grosso, Gilberto Mendonça Teles. Eu posso ler o poema? Sim. Então me empresta o seu livro aí. O poema se chama Planície Central. Está dedicado a um senhor, um crítico lá de Mato Grosso, que tem trabalhado muito sobre o problema da ambiência, do ambiental. Tem um livro grande sobre isso, José Carlos Gomes de Carvalho. E o poema é para ser visto. O estado de Goiás, o estado de Mato Grosso, estado de Goiás, estado de Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso, Gó, MT, GMT, GMT. E aí o final. A planície separa e também junta os espaços do tempo na pergunta. Ao longo do Araguaia, o peixe-boto não sabe distinguir nenhum nem outro. Suas margens se espraiam, lado a lado, para abraçar as siglas do cerrado. Aí é o seguinte, vocês perceberam que eu tenho o GO de Goiás, o MT de Mato Grosso. E o GO depois desaparece para entrar nele o Gilberto. É uma certa cabotinice, mas ficou, de qualquer maneira, foi um achado para mim. Né? Essa identidade do seu nome com a identidade geográfica. Geográfica, né? certo. Por falar em geografia, você tem um passado de trabalhador na área da geografia, né, Gilberto? Eu fui 14 anos estatístico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que me deu, se a minha poesia veio na sua pergunta primeira, Doracino, o contato com a minha mãe, coisa, o lado crítico veio com o meu trabalho no IBGE, porque eu cresci, eu passei por um concurso público nacional,
passei no 6º lugar em todo o Brasil, ganhava muito pouco na Secretaria de Estado da Justiça, acho que era esse o tipo. Ganhava muito pouco. E de uma hora para outra eu virei, foi umas 5 vezes ou 6 vezes mais o meu ordenado. Então o IBGE foi uma coisa importante para mim, que me deu o sentido da objetividade. Não mentir, falar aquilo que você está sentindo. Eu acho que isso me ajudou muito na crítica. Eu fui estatístico, aposentei como estatístico. E tem até um diploma que me deram depois, honrando o canal, mas de qualquer maneira eu sofri muito no IBGE. Chegar na hora, essas coisas. Né? Essas coisas que o poeta não é muito chegado a essa coisa de horário fixo, é meio complicado, né? Pois é, mas eu sou um poeta professor, esse aqui é o danado. Eu sou pontualíssimo, Edivaldo. Eu choro, sinto, chateia-me não chegar na hora. Você marcou comigo hoje às 7h30 e chegou às 7h30. Eu falei, puxa, o goiano não é acostumado muito a horário. Sabe o que eu faço com os meus alunos na PUC? No início eu oriento o aluno, doutorado, tal, na PUC. Mas quando já começa a ter um contato maior, eu levo para minha casa. Em casa eu estou com os meus livros, a biblioteca está ali. Eu quero indicar uma coisa, ter o livro para mostrar. Então eu digo para o fulano, eu vou dar 1 hora para você, você venha, portanto, às 3 horas. Eu vou atender você das 3 às 4. Muito bem. Às 2h30 eu já me apronto, já fico esperando. Se eu estava de bermuda, eu já fico direitinho para esperar a pessoa, pode ser homem, pode ser mulher, né? Aí, quando chega, marquei para as 3, né? 3, 3h15, 3h10, 3h30 ele chega. Ah, professor, desculpa que eu me enganei, eu fui sair na outra rua, etc, etc. Aí, quando chega às 4 horas, meia hora só, eu digo, agora vamos marcar um outro dia, mas você vai chegar na hora para você não perder meia hora que você perdeu e que eu perdi. Porque eu não fiz mais nada a não ser esperar você. Essa lição vai se espalhando. Um aluno fala para o outro, se você vai ser atendido pelo Gilberto, chega no horário, porque ele é muito chato, sabe? Sou eu. Bem, você disse que o IBGE te ajudou a formar essa consciência crítica. E a sua primeira crítica foi feita em 1964, por aí. Foi, a poesia em Goiás. Poesia em Goiás. Né? E de lá para cá você também fez críticas de grandes obras, como Drummond, como Camões, né? Muito. Mas como foi como foi recebido esse primeiro trabalho crítico que você fez em Goiás? Foi recebido com o Bernardo Heller, que me disse, o Bernardo tem uma cartinha para mim. O Bernardo era uma pessoa, apesar de mais velho que eu, 15 anos, ele tinha muita confiança em mim. E quando ele tinha um problema dele na casa dele, por exemplo, brigou com a Violeta, a mulher. Aí ele telefonava para mim, 11 horas da noite, Gilberto, o que você está fazendo? Eu falei, não, eu tenho aula amanhã na Católica, às 8 horas. Eu falei, não, vem aqui para a Praça Cívica. Eu pegava meu carrinho, morava lá como é que chama ali, perto da igreja Nossa Senhora, no fim da Goiás com a Paranaíba. Eu morava ali num ambiente que era a casa da minha mulher. Então pegava meu carro e vinha para a Praça Cívica conversar com o Bernardo sobre literatura, sobre vida. Eu lembro que ele falou muitas vezes para mim, Gilberto, vai para o Rio de Janeiro, não fica sendo o que eu fui aqui. O Bernardo tinha uma mágoa, coitado, de não ter saído e conseguido coisa que só mais tarde ele conseguiu, vai conseguindo aos poucos. Conseguindo com muita dificuldade por ser um tipo de literatura muito ligada ao ambiente de Goiás, ou por ser goiano, por exemplo, quando a Global quis publicar uma antologia do Bernardo, me pediram para fazer. Eu digo, não posso fazer porque eu já fiz uma para José Olímpio. Então, a pessoa diz para mim, vê se você arranja uma pessoa para fazer. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, convidei um professor que estuda narrativa, emprestei os livros do Bernardo. Depois de um mês ele veio dizer para mim que não gostava da obra do Bernardo e que não ia fazer. Aí quem fez fui eu. Eu acabei fazendo porque o Bernardo falou, não, faça você mesmo, e a editora precisava de fazer. Bem, Gilberto, Edivaldo, o programa Raízes Jornalismo Cultural vai para um rápido intervalo e nós voltamos já já.
jornalismo cultural de hoje recebe o escritor, o poeta Gilberto Mendonça Teles. Edivaldo Lourenço. Gilberto, no bloco anterior a gente falava do seu primeiro livro de crítica, que é a Poesia em Goiás, né? Você poderia, assim, falar um pouco mais sobre essa obra? Eu retomei, respondendo você, eu retomo aquilo que eu disse, que o livro caiu como um espanto em Goiás. O Bernardo era uma pessoa que me chamava a atenção para isso. Falava, eu não imaginava que você, com 27 anos, você estava com a capacidade de escrever desse jeito, 27 para 28 anos, quando eu realmente terminei o livro. Mas então o livro foi muitíssimo bem elogiado em Goiás, fora de Goiás. Eu sempre tive a consciência que a gente tinha que mandar o livro para os escritores. Pegar o livro, então gastei muito dinheiro mandando o livro lá. Então hoje eu tenho uma fortuna crítica muito grande. A segunda edição do livro eu transcrevo um pouco dessa fortuna crítica. O livro foi muitíssimo bem recebido, elogios dos Estados Unidos, elogios de Portugal, vários lugares onde o camarada conheceu o livro foi muito bem. Mas o livro foi o seguinte, foi feito por uma pessoa que estava na época, eu já era professor aí na universidade, mas era um professor que não conhecia muito do problema da história. Eu sabia da história, mas a história literária que eu conhecia era Silvio Romero, José Veríssimo, era uma história tradicionalíssima, uma história veja bem que o livro do Silvio Romero é de 1888, o do José Veríssimo, 1916, uma história que estava muito ligada pelo positivismo. E eu, dentro dessa consciência teórica, eu fiz o de Goiás. Então, a consciência que faz com que o livro seja bom é o seguinte, nada está errado. Tudo foi medido, tal, pensei para falar, comprei 3, 4 bibliotecas. Esses livros que eu comprei às vezes porque eu não tinha um determinado livro, por exemplo, Arlindo Costa, um poeta que morou em Anápolis. Eu não tinha o livro e fulano tinha, mas diz, só vendo tudo. Eu falei, quanto você quer? R$200 por tudo. Aí eu comprei a biblioteca dele. Esses livros todos estão hoje na biblioteca do meu irmão, lá do Instituto José Mendonça Teles. Passei tudo para ele, ele mandou encadernar. Quando eu saí de Goiás, eu não quis levar comigo os livros de Goiás. Demorei a fazer essa biblioteca. E meu irmão hoje é que está pegando isso. Só que meu irmão não está estudando isso, mas está lá para quem quiser estudar, né? Então o livro teve uma grande repercussão, mas caiu no ouvido, embora o pessoal sempre busca. Eu vejo sempre, às vezes a pessoa faz um livro, eu vou ver, está lá a marca de que a pesquisa foi feita no meu livro. Então foi um livro de iniciação para mim. Bem, e essa obra, então, está lá no Instituto José Mendonça Teles, que fica ali na Rua 24, próximo da Rua 10. Edivaldo, bom, nós estamos completando hoje 200 programas, 4 anos no ar, e recebendo um dos maiores poetas do Brasil, Gilberto Mendonça Teles, goiano de Bela Vista, ali da terra de Hidrolândia, Bela Vista, aquela região toda, a família dele é de lá. Meia Ponte. Da região do Meia Ponte, né, Gilberto? E nós este é o primeiro programa, a primeira edição de 2 programas com Gilberto Mendonça Teles na comemoração dos nossos 4 anos no ar. E nós vamos, então, pedir ao telespectador, avisar que no próximo domingo essa entrevista continua com o poeta Gilberto Mendonça Teles. Até agora, obrigado pela sua presença, Gilberto. E o Edivaldo Lourenço também, nosso companheiro de bancada, que tem sofrido com a gente aqui nesses 4 anos. Muito obrigado. E o programa Raiz e Jornalismo Cultural volta no próximo domingo às 11 horas. Até lá.